Olá, tudo bem? Ontem eu estava conversando com um amigo meu, Aislan. Abraço aí para você, Aislan, um grande abraço. Ele estava me dizendo que havia lido esse livro aqui, O Poder do Agora. É um livro muito bom, esse livro, um livro conhecidíssimo, famosíssimo, principalmente no meio das pessoas que estudam aí espiritualidade, uma espiritualidade mais contemporânea, mais moderna. Então ele estava me dizendo que havia lido esse livro, O Poder do Agora, que tinha gostado muito e me pediu mais indicações de livros dentro desse tema. É um livro que trata do despertar da consciência, o despertar espiritual. Eu li esse livro em 2009, já tem algum tempo que eu li esse livro, está aqui até agosto de 2009. Então eu li esse livro em 2009, é um livro realmente muito interessante, mas eu quero indicar um outro livro aqui que eu acho muito superior ao Poder do Agora e que também é do mesmo autor, Eckhart Tolle, do mesmo autor, que é esse livro aqui, O Despertar de uma Nova Consciência. É um livro que, na minha opinião, e é claro que isso é a minha opinião, esse livro aqui, para mim, ele é muito melhor ao Poder do Agora. Nesse livro aqui, o autor ele destrincha a estrutura egóica. Ele fala sobre o ego, ele fala o que é o ego, ele fala como o ego funciona, ele fala como você precisa observar o seu ego. E aqui eu quero abrir um parênteses para explicar uma coisa. O termo ego ele é muito utilizado no Oriente, pelos orientais. E o Eckhart Tolle ele foi muito influenciado pelos orientais. Ele passou um tempo na Índia, ele teve contato com vários mestres espirituais indianos. Então ele foi muito influenciado, então ele usa muito o termo ego. Esse termo ego significa mente, é a mesma coisa, Ego e mente o sentido que ele usa a palavra ego aqui nesse livro é como se ele falasse a mente. Então, só para esclarecer isso. Então, nesse livro ele fala como você pode observar o seu ego, observar a sua mente. Ele fala sobre como o ego é astuto, como ele nos engana, como o ego ele como ele consegue mudar, ele consegue nos enganar com as suas facetas. Então esse livro é muito interessante para aquela pessoa que está realmente dedicada, estudando essa questão da estrutura egóica e como transcender isso. Essa transcendência também é conhecida como despertar da consciência ou despertar espiritual. Ele também tem esses livros aqui, O Poder do Silêncio, que também é um bom livro, um excelente livro, muito interessante. O autor também tem esse aqui, Praticando o Poder do Agora, Tem esse. E também tem esse aqui que eu acho bem legal, Em Harmonia com a Natureza. Ele tem 2 DVDs, tem esse DVD e tem um outro DVD aqui, tá vendo? E nesses DVDs foi uma espécie de seminário que o Eckhart Tolle fez. Eu não me lembro qual foi o país da Europa. Ele fez um seminário lá e filmaram tal e colocaram aqui, ok? Vale a pena também adquirir isso aqui, é bem interessante. Então, para vocês aí que são fãs do Eckhart Tolle, mais uma vez aqui, O Despertar de uma Nova Consciência, esse livro é muito bom. E se você for ler esse livro, ou se você já leu e quer reler novamente, eu quero dizer algumas palavras sobre, não só apenas sobre esse livro, mas qualquer livro que fale sobre o despertar da consciência. É interessante que você entenda que o ser humano ele é um estágio evolutivo do universo.
O ser humano é um estágio evolutivo do universo. Assim como os animais é um estágio evolutivo inferior, assim como os vegetais é um estágio evolutivo ainda mais inferior, o ser humano é um estágio evolutivo do universo. E acima desse estágio evolutivo está aquelas pessoas que atingiu a autoconsciência. Exemplo, Jesus Cristo, Buda, Lao Tse, Bodhidharma, Zaratustra, Pitágoras, Sócrates, Krishnamurti, Gurdjieff, quem mais? Tem muitos. Me fugiu aqui a memória, mas existem muitos aí, se você for estudar. Além desses famosos, né, existem aqueles outros que atingiram esse estágio de autoconsciência e que são anônimos. Né? Hoje, aí no século XXI, no mundo existem milhares dessas pessoas que atingiram esse estágio de autoconsciência, esse nível, e que são pessoas anônimas e fazem questão de permanecer anônimas. Mas, enfim, 95% da humanidade está nesse estágio, que é o estágio comum da mente humana. É um estágio que as pessoas estão presas à programação mental, estão presas à própria personalidade, estão presas aí aos labirintos da mente humana. 95% da humanidade está presa nesse estágio aí, que é o estágio comum da mente humana. E livros como este aqui são livros que nos ajudam a transcender esse estágio e atingir o estágio que está acima, que é o estágio da autoconsciência. Então, quando você lê um livro como este, você precisa ter isso em mente. É um livro que vai te ensinar a superar o atual nível de consciência que você está, que também é um determinado nível evolutivo do próprio universo, e chegar ao próximo nível evolutivo, que é o nível da autoconsciência, que é o nível dos iluminados. Aí existem vários nomes para isso, né? Eu gosto muito de usar o termo do despertar da consciência. É um nível em que a sua consciência realmente acorda, desperta. Existe uma grande diferença entre consciência e mente. Mente é algo muito limitado, mente é a sua estrutura egóica, mente é memória, mente é um programa que está aí na sua memória e que você está preso a este programa. Isso é a sua mente. Consciência, autoconsciência é um nível acima. Você se liberta da sua memória, você se liberta das crenças, você se liberta do mundo dos pensamentos, você se liberta do mundo das ideias. Para uma pessoa que nunca leu sobre isso, nunca estudou sobre isso, ouvir isso soa muito estranho, mas é a verdade. O nível da autoconsciência, o nível do despertar da consciência, você se torna livre de toda a tua estrutura egóica, dos teus pensamentos, do sim, não, do certo e errado, das emoções, tanto positivas quanto negativas. Você fica acima de tudo isso. Então, quando você lê um livro igual a esse, eu gostaria que você lembrasse disso. É um livro que vai ajudar você a passar para um próximo nível de consciência, ok? Eu indico esse livro, é um dos melhores livros que eu conheço sobre você observar a sua estrutura egóica e você transcender ela. É um dos melhores livros que eu conheço. Um grande abraço e em breve volto com outro vídeo sobre um outro livro para fazer um comentário também. Um abraço a todos aí.